O futuro para o aeroporto Carlos Prates, na região noroeste de BH, ainda é motivo de debate, viu, gente? Enquanto o governo federal quer privatizar a área e construir um empreendimento imobiliário, autoridades locais resolveram que querem manter o espaço com a mesma destinação. O martelo deve ser batido até o fim de abril, quando termina o prazo que foi estendido para o funcionamento do aeroporto. Pois é, Alessandro, e se depender do governo federal, não tem muita conversa, não. Em entrevista ao Itatiaia agora, na segunda-feira, o representante da pasta da Economia, Diogo Macorde, informou que o plano é privatizar a área do aeroporto Carlos Prates para a construção de empreendimentos imobiliários, ou seja, prédios, né, do programa Casa Verde e Amarela, que substituiu o Minha Casa Minha Vida. Mas quem usa hoje o aeroporto não concorda com essa ideia e quer manter a destinação atual da área. Por isso a gente conversa hoje aqui no Itatiaia agora com Estevão Velasquez, que é presidente da Associação Voa Prates, que representa concessionários, pilotos, escolas, empresas, entre outros que atuam ali no aeroporto. Oi, Estevão, boa tarde, prazer falar com você. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes. O prazer é meu. Já agradeço de antemão essa oportunidade dessa conversa aqui de hoje. Boa tarde, Estevão. Deixa eu começar com você falando um pouquinho sobre esse projeto, então, do governo federal. Como é que vocês avaliam esse projeto imobiliário ali naquela região? Olha, primeiramente, é muito estranho até as mudanças de discurso que houveram ao longo do tempo de tudo isso que tem acontecido com relação ao aeroporto, né? Inicialmente, vocês me perdoem, gente, eu tô recuperando ainda do Covid, então de vez em quando eu vou tossir. Imagina, sem problema. Gente, então assim, por exemplo, no início, o próprio secretário Diogo Macora apresentou um mega projeto que ele comparava a Porto Maravilha no Rio, Golden Lake lá de Porto Alegre. E à medida que a gente foi refutando nessas informações, ele chegou até nesse projeto agora que ele fala que usaria a Casa Amarela. Sendo que no início ele dizia, inclusive, que o dinheiro com o leilão da área, que era a opção na época, que agora mudou para esse FI, seria utilizado para monetizar a CBTU. E isso agora ele já nem menciona mais. Esse era o grande ideal da ideia, né? Que esse dinheiro ia ser para monetizar a CBTU, para depois poder privatizar ela. E como ninguém concorda com essa privatização da CBTU, ele parou de usar isso no discurso dele. E muito nos espanta isso, porque ele foi se adaptando o que a gente foi falando, como a gente foi refutando todas essas ideias, né? E assusta também porque a gente sabe, quem conhece Belo Horizonte, conhece a região, uma das áreas mais adensadas de BH, ali dá para construir um novo bairro, e a gente sabe que a região não vai aguentar. Mesmo ele dizendo ali que poderiam ser feitas algumas adaptações, nós estamos falando ali do anel rodoviário, da Padre Eustáquio, que vira ali também a Pará de Minas, da Pedro II. É uma região muito difícil, né, da gente poder construir novas vias e alargar as mesmas que já existem. Teria que ter muita gente perdendo suas casas, suas habitações para isso acontecer. Então nos assusta, sabe, ele insistir tanto, e mesmo após a Prefeitura de Belo Horizonte e o Estado de Minas Gerais, através dos seus dois principais representantes, o prefeito Calil e o governador Zema, já terem falado que não concordam e terem solicitado o aeroporto, né? Então a gente não concorda, né, com essa ideia, e a gente entende também que não é bom nem para Belo Horizonte um novo bairro numa área tão adensada que já é tão difícil, né, nos horários de pico. Todo mundo sabe como é que é, fora o tanto de acidente que tem ali, principalmente no nosso anel rodoviário, né, gente? Ô, Estevão, e como é que está essa articulação com as autoridades locais? Porque a Prefeitura se manifestou, né, no fim do ano passado, querendo manter o espaço com a destinação atual, que é o aeroporto, mas o secretário falou com a gente aqui na segunda, porque isso vai ser muito difícil, que o governo federal quer mesmo essa privatização. Como é que vocês estão articulando isso para tentar manter o aeroporto na destinação que ele tem hoje, né, que é com escola, enfim, aviação particular? Olha, nós temos conversado, nós estamos totalmente alinhados hoje com a Prefeitura de Belo Horizonte, a gente tem tido conversas com eles já demonstraram que estão alinhados conosco, né? Tanto com o ofício que foi enviado, no qual eles não só solicitaram, né, o aeroporto, como eles deram início ao processo de solicitação da exploração aeroportuária junto à Secretaria de Aviação Civil, e como também a audiência pública que houve no fim do ano passado, no qual o vice-prefeito deixou bem claro que não permitiria que fosse construído ali um galinheiro que fosse, porque não tem essa condição, como já falamos, e também porque eles estão de acordo com tudo que foi apresentado, né? Apesar desse desentendimento, né, de que, mas antes a prefeitura não quis, o Estado não quis,
A gente demonstrou para eles que, na verdade, era uma falta de conhecimento. Não foi feito nenhum tipo de estudo ou de demonstração do tamanho e da importância desse aeroporto para Belo Horizonte e para Minas Gerais. Como nós sempre falamos, é o segundo aeroporto mais movimentado do estado hoje. E ele presta, sim, um serviço muito grande à sociedade. Então, quando nós conseguimos demonstrar isso, tanto para a Prefeitura quanto para o Estado, eles demonstraram total alinhamento conosco e nós temos trabalhado, sim, para que isso aconteça. Para que o aeroporto seja passado para a Prefeitura hoje, de Belo Horizonte, e que, posteriormente, essa administração possa ser feita ou pela própria Prefeitura ou pela associação que se colocou, como Associação Sem Fins Lucrativos, para fazer esse processo de administração, né, viabilizar esse aeroporto, que é tão importante para a gente. Então, sim, nós continuamos nesse trabalho, a gente entende que estamos alinhados com a Prefeitura e também com o governo do Estado de Minas, que tem esse interesse, até porque todas as forças de segurança pública do nosso estado, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, dependem desse aeroporto. O treinamento dos oficiais e a manutenção de todas as aeronaves hoje é feita no Carlos Prates, não teriam para onde ir num curto espaço de tempo, né? Então, por todos esses motivos, a gente tem trabalhado e entende que sim, estamos caminhando para mudar isso. Além de termos hoje o total apoio da maioria da bancada mineira no Congresso, que inclusive fez um abaixo-assinado, entregou tanto o Ministério da Economia quanto para o Ministério da Infraestrutura e para a Presidência da República, manifestando seu repúdio a essa tentativa de fechamento do aeroporto Carlos Prates. Então a gente vai continuar usando essas forças. Estevão, vamos falar um pouquinho ali sobre a população ali ao redor. Eu fui morador do bairro Jardim Montanhês durante anos e conheço bem ali aquele movimento do aeroporto Carlos Prates. No dia que o Macorde veio aqui no Itatiaia agora, ele citou um problema com acidentes naquela região. E eu fui atrás dos dados, eu fui dar uma conferida. Eu fui até o site do CENIPA, no painel Cipaer, e constatei que nos últimos 10 anos o aeroporto Carlos Prates teve 33 acidentes contra 7 acidentes do aeroporto de Confins. Então me parece que esse argumento de que acidentes acontecem muito no Carlos Prates me parece real, pelo menos pelos dados oficiais que a gente tem disponível no site do CENIPA. Como é que a população está vendo essa história? Porque durante muito tempo a população ali ao redor pediu o fim das atividades ali no Carlos Prates. A situação mudou agora? Sim, vamos lá, Alessandro. Aí sempre acontece um pouco de confusão com relação a esses dados. Na verdade, se você pegar o histórico de 77 anos do aeroporto, isso também você consegue encontrar lá no CENIPA, foram 19 acidentes. As pessoas confundem ocorrência de voo, que aí inclui ocorrência, incidente grave e acidente, com acidente propriamente dito. Acidentes mesmo foram 19 em 77 anos de operação do aeroporto. Até mesmo um estouro de pneu, uma linha de pipa que arranha a tinta do avião, a gente reporta para as autoridades para que isso possa ser investigado, ser mudado. Olha, vamos policiar aqui para que as pipas não voem nessa área. Olha, por que esse estouro de pneu aconteceu? Foi alguma coisa na pista? Ela precisa ser melhor cuidada? Ou foi falta de cuidado no próprio pneu? Vamos atuar essa empresa aqui? Então, para vocês verem, a aviação ela é segura justamente porque até pequenas coisas como essas, elas são registradas, são tomadas atitudes e colocadas recomendações para os usuários e para todo mundo que está dentro da aviação, para que isso não aconteça mais. Então, acidentes mesmo foram 19 em 77 anos de operação, sendo que apenas 4 desses envolveram a comunidade e apenas 3 tiveram vítimas fatais durante todo esse período. Isso demonstra que, na verdade, o aeroporto ele é sim muito seguro e cumpre os mais rigorosos requisitos de segurança mundiais, até mesmo porque nós só somos signatários da ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação, e nós somos obrigados a cumprir tudo o que ela pede, né? Então, assim, a gente primeiro gosta sempre de mostrar isso. Olha, o aeroporto Carlos Prates não acontece mais acidentes por ser onde está, e mesmo assim, nenhum desses acidentes foi causado pelo aeroporto. Você pode ir lá pegar os relatórios finais, nunca vai ter fator contribuinte aeroporto. Ele aconteceria em Paris, em Roma, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Foram outros motivos que fizeram ele acontecer. E mesmo assim, a gente vê que a população, sim, uma parte dela, principalmente o pessoal do Caiçara, para aqueles acontecimentos lá de 2019,
tem sim um receio com o aeroporto. A gente tem tentado aí abrir um diálogo bacana com eles, demonstrando até isso que eu acabei de falar, dentre outras coisas, né? Mas grande parte da população mais próxima do aeroporto, principalmente, é totalmente a favor do aeroporto. Até mesmo porque muitos de seus negócios dependem do aeroporto, o fato de estarem lá é pela existência do aeroporto, e tudo isso gera economia de todo o entorno do bairro. O bairro cresceu justamente porque o aeroporto está lá. Não existia nada quando esse aeroporto foi construído. Inclusive, tem uma curiosidade, apesar dele estar no bairro Padre Eustáquio, ele chama Carlos Prates porque Carlos Prates era o bairro mais próximo que tinha quando esse aeroporto foi construído. Então, isso tudo demonstra o tanto que, na verdade, uma parte sim, da população que nós temos tentado mostrar que não é correto, que o aeroporto é sim seguro, que ele não gera nenhum perigo a mais, né, por seu tipo de operação, por onde está localizado, não gosta do aeroporto, mas que outra parte sim concorda, nos apoia, inclusive tem tentado até nos ajudar, como seja, tem sido procurados por várias lideranças comunitárias que não querem a saída do aeroporto, porque tem inclusive receio do que vai acontecer ali. Se realmente vai ser feito um empreendimento, vai assim deixar todo saturado. Se não acontecer, tem o perigo de ser invadido, está na beira da anel. A gente sabe o problema que isso é. Até que se faça alguma coisa, e a gente sabe que tudo demora muito, a chance de invasão ali é enorme. Nós sabemos disso. Nós estamos em Belo Horizonte, é um anel rodoviário. Vai ser do dia para a noite, ele vai ser, na verdade, uma favela. A gente tem certeza disso. Então, assim, esse medo, inclusive, tem gerado todo esse movimento das pessoas quererem nos apoiar e nos ajudar. Ok, Estevam, eu queria te agradecer muito. A gente conversou aqui no Itatiaia agora com o Estevam Velasquez, que é presidente da Associação Voa Prates. Estevam, obrigada, viu? Boa tarde para você. Eu que agradeço, Alessandra, Júnior, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos os ouvintes e queria deixar aí sempre à disposição para tudo que seja sobre o aeroporto, nós possamos conversar, mostrar e falar, porque temos visto que é uma coisa importante para Belo Horizonte saber que nós temos ali uma joia na cidade que não pode ser perdida. Ok, obrigado, Estevam. Agora 1h22.